Oi, gente, tudo bem? Vou gravar agora os artigos 5º e 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu não vou gravar o artigo 6º, porque ele é vetado. O 7º é basicamente só sobre o Banco Central, então, das contas do Banco Central, do caixa do Banco Central, essa coisa arada do Banco Central especificamente, então eu não vou gravar. Eu acho que isso não teria por que vir, né, na prova, nunca vi isso vir, só se for um concurso para o Banco Central. Qualquer coisa, se você quiser dar uma olhada lá na lei, pode olhar também, né, dar uma lidinha, às vezes é bom. Mas daí já vou pular para o artigo 5º, que quer dizer, vou continuar, eu dei o artigo 4º aula passada, vou continuar no 5º, aí vou pular o 6º e o 7º e já vou para o 8º direto. Então vamos lá. Artigo 5º fala sobre a LOA. O que ele fala sobre a Lei Orçamentária Anual, então? Ele fala que a LOA deve ser compatível com o PPA, a LDO e a LRF. Então, você tem aqui uma vinculação, um respeito às normas que estão no PPA, na LDO e na LOA. Então, a LOA ela não pode estar desvinculada do PPA nem da LDO. É exatamente aquela lógica do planejamento estratégico, que eu tenho o estratégico, tático e operacional, PPA, LDO e LOA, exatamente a mesma coisa. O operacional não pode, em hipótese alguma, estar desvinculado do estratégico, porque ele já pensou em tudo, ele já tem um planejamento. Como é que isso daqui vai destoar? Não dá para ele falar, não, eu vou fazer diferente, não tem como. Porque quem tá lá em cima já decidiu que é o PPA, tá bom? Então, sempre compatível. Aí, vamos lá. Temos 3 incisos no artigo 5º. O que o inciso 1 fala? Que você tem que ter, dentro da LOA, a LOA ela tem que ter compatibilidade dos programas do orçamento com metas e prioridades da LDO. Ou seja, estou respeitando a LDO que está acima de mim. É como se fosse isso. Então, você ter essa compatibilidade com as metas e prioridades da LDO. Inciso 2. A LOA será acompanhada de demonstrativo regionalizado do efeito, mais medidas de compensação, a renúncia de receita e ao aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado. Isso aqui eu falei na aula passada, que a LDO, ela traz um demonstrativo dessa margem aqui, da renúncia e compensação de receita e desse aumento dessas despesas obrigatórias de caráter continuado. Lembra que eu falei, né? A LDO, então, ela traz um demonstrativo disso, ela mostra. A LOA, ela já traz as medidas de compensação. Então, como é que eu vou compensar uma renúncia de receita, ou seja, renunciei a uma receita, deixei de ter dinheiro ingressando nos cofres públicos. Como que eu vou compensar isso? Aumentei uma despesa obrigatória de caráter continuado, expandi isso, ela vai durar mais tempo. Ou criei outra despesa obrigatória de caráter continuado. Como que eu vou manter isso? Por exemplo, um servidor público, o salário seria uma despesa obrigatória de caráter continuado, porque ela se perpetua no tempo. Então, assim, a LDO, ela traz esse demonstrativo, enquanto a LOA a LOA é operacional. A LOA traz as medidas de compensação, tá bom? E esse demonstrativo regionalizado do efeito, lembra que eu comentei na finalização da LOA, quando eu terminei de explicar a LOA, eu falei que isso aqui veio na prova, dizendo que a LOA é acompanhada de demonstrativo regionalizado do efeito. Então, isso daqui você tem que decorar, que isso aqui está na LOA, isso não está no PPA. Isso aqui dá impressão, pelo nome, né? Demonstrativo regionalizado. Não sei, eu sempre tive a impressão que isso aqui estaria no PPA, por lógica. Mas não é. Está na LOA e decora isso. Daí, número 3. Você tem que, dentro a LOA conterá reserva de contingência.
Lembra que a LDO tem o anexo de riscos fiscais, que ela prevê passivos contingentes e outros riscos que podem afetar as contas públicas e as medidas, né? Como que eu vou me arrumar com isso? Então, a reserva de contingência está na LDO. Aí, quer dizer, o percentual da reserva de contingência está na LDO. Só que a reserva de contingência em si é a LOA que traz. Então, a forma de utilização e o montante, ou seja, o percentual, é a LDO que estabelece no anexo de riscos fiscais. Só que, e outra coisa, esse percentual, ele é calculado com base na receita corrente líquida, tá? Então, o valor da reserva de contingência, a base de cálculo da reserva de contingência é a receita corrente líquida. Eu aplico o percentual que a LDO estabeleceu sobre a receita corrente líquida e encontro a reserva de contingência. E aí o que acontece? Essa reserva de contingência está dentro da LOA. Por quê? Porque a LDO estabeleceu como que ela será utilizada no caso de se concretizar os passivos contingentes e outros riscos. E travei aqui. E o montante, repassando, será calculado com base na receita corrente líquida. Tá, isso aqui, eu acho que isso aqui tá bem claro pra gente, porque isso aqui eu já falei antes, porque tem a LRF, ela também traz bastante coisa que tá na Constituição. Então tem muita coisa que você fica repetindo, tá? E isso é bom pra gente memorizar. Agora, parágrafo 1º do artigo 5º. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária e contratual constarão na LOA. O que isso aqui lembra? Isso aqui lembra o princípio da universalidade. Que todas as despesas, todas as receitas, é o universo de despesas e receitas que está dentro da LOA, tá? Então, todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária e contratual. Se excluir um desses aqui, tá fora, tá errada a questão. Se falar assim, o SESC faz essas coisas, né? Se falar assim, deixa eu pensar. A LOA conterá a dívida pública e imobiliária. Certo. Não falou que é apenas as duas. Então, se citar que a LOA conterá a dívida contratual, certo também. Pública, imobiliária e contratual estão na LOA. Parágrafo 2º. O refinanciamento da dívida pública, então essa primeira aqui, dívida pública, constará separadamente na LOA e nas de crédito adicional. Esse na é um peguinha de prova, porque às vezes vem da. Se vier da LOA, tá errado. Por que tá errado? Porque se for constar separadamente da LOA, quer dizer que ela não está dentro da LOA, certo? Constar separadamente na LOA quer dizer que ela vai estar num bloquinho assim, vai estar dentro da LOA, mas vai estar separadinha. O refinanciamento da dívida pública, ela vem com um título específico, vem num lugarzinho só dela, num lugarzinho só dele, quer dizer, do refinanciamento. Então, você tem que ter essa noção. Ela está dentro da LOA, esse tema, mas ele consta separadamente na LOA, ou nas de crédito adicional. Mas é na. Parágrafo 3º. Eu não sei, eu acho assim, esse parágrafo 3º, a gente não tem muito como explicar ele, porque ele é uma coisa bem assim, bem específica, meio abstrata. Só que eu acho o texto dele, que ele é um texto bom de cair em prova. Eu sempre achei isso, quando eu estudava. Eu acho que é interessante guardar esse texto. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não pode superar a variação do índice de preços previstos na LDO ou em lei específica. Mudou qualquer palavrinha disso aqui, tá errada a questão, entende? Eu, sinceramente, eu acho que é um ótimo parágrafo para eles copiarem e colarem numa questão de certo e errado. Porque quem leu isso daqui 3 vezes não erra esse tipo de questão. E a pessoa que só passou o olho ali, bateu o olho, vai errar. Então, assim, atualização monetária do principal
da dívida mobiliária refinanciada, só da mobiliária refinanciada, não pode superar a variação do índice de preços previstos na LDO ou em lei específica. Eu acho que isso aqui tem que deixar anotado aí, deixa com marca-texto, grifa essas palavras principais, porque se vier na prova você acerta. Parágrafo 4º. Traz aquela vedação de crédito impreciso ou ilimitado, que eu já tinha falado quando eu expliquei o princípio da especificação, da discriminação. Lembra disso na aula de princípios? Isso aqui é um princípio especificamente, princípio da especificação, que você não pode ter nada impreciso e nada ilimitado, você tem que especificar certinho o que é, tá? Parágrafo 5º. Isso aqui também já tinha explicado. Investimentos cujos prazos sejam superiores a um exercício financeiro, eles têm que estar no PPA ou em lei que autoriza a inclusão. Então, ou está no PPA ou está em lei que autoriza a inclusão. Não pode chegar, a LOA prevê um gasto ali para 3 anos, se isso não estiver no PPA ou numa lei que autorize, tá? Ela não pode, ela sozinha, fazer uma obra que vai durar 3 anos. Isso tem que estar previsto nos orçamentos maiores, mais estratégicos, tá? Ou numa lei que autorize a inclusão. Agora vamos para o artigo 8º. O artigo 8º, bastante simples, mas vem em prova. O Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso até 30 dias após a publicação do orçamento. Aqui eles podem trocar por aprovação do orçamento, aqui pode aumentar para 60 dias, 120 dias. Então, gravar que você tem esse prazo relativo a você ter essa programação da execução, né, e da execução mensal do desembolso, que tem que ser 30 dias após a publicação dos orçamentos. Aí, você tem aqui, isso daqui, que eu expliquei agora, isso aqui é nos termos em que a LDO dispuser. Então, é a LDO que dispõe sobre isso aqui, porque a LDO é uma cartilha. Então, o Poder Executivo estabelecerá essa programação aqui. Como que ele vai fazer isso? A LDO já falou como é que vai ser. Então, você vai lá na LDO, ela, você vai ter que fazer assim, assim, assado, desse jeito. Aí vai lá o Poder Executivo, olha a LDO, vê o que ela falou para fazer e ele estabelece, então, essa programação financeira e esse cronograma de execução mensal de desembolso. Até 30 dias após a publicação do orçamento. Parágrafo único para a gente fechar o vídeo de hoje. Aquele recurso que for vinculado à finalidade específica, ele só poderá ser utilizado para o objeto do gasto. Ou seja, se eu firmei um convênio, tem um convênio entre entes federados, e vocês vão construir, vocês não, né? Os entes vão construir um hospital. Aí você tem no orçamento que você vai construir aquele hospital. Se passa de um ano para o outro se isso demora, sei lá, não sei, ainda que em exercício diverso, se o dinheiro às vezes demora para vir, se ele vem no ano seguinte, você obrigatoriamente tem que gastar aquele dinheiro no hospital. Você não pode pegar esse dinheiro e gastar em jatinhos para os seus filhos, tá? Então, assim, não, hipoteticamente falando, né? Não sei, acho que isso não acontece no Brasil, mas vamos hipotetizar aqui que os nossos políticos são corruptos, no caso. Então, ele não pode pegar aquele dinheiro que vai vir no exercício seguinte, que ele faria um hospital e que está vinculado a este hospital, e falar assim, mas é que agora já passou o exercício, agora eu não tenho mais essa obrigatoriedade. Tem sim, a LRF fala isso, que é exclusivamente para o objeto da vinculação, ainda que em exercício diverso, tá? Porque antes da LRF você também tinha umas alegações assim, não, mas eu não estava vinculado, eu estava vinculado naquele ano. Depois que passou, eu vi uma necessidade em outra coisa e eu gastei em outra coisa. Só que daí você começa a ter um monte de problema, porque um monte de projeto, um monte de obra que estava sendo realizada ou que ia começar, você para no meio,
já no começo, ou falta só alguma coisa e não termina. Então, assim, você tem que ter isso daqui para você conseguir realizar teu projeto, realizar teu programa de trabalho, esse tipo de coisa, tá? Então, isso aqui é bastante importante, isso daqui é para melhorar a nossa vida pública, o nosso orçamento público. Gente, eu acho que é isso. Quinto e oitavo, então, vou tentar gravar os próximos o quanto antes. Amanhã, meu dia vai ser absolutamente corrido, então não vou conseguir. Acho que eu só volto a gravar segunda-feira. Eu tenho visto algumas perguntas, só pra finalizar. Eu tenho visto algumas perguntas de vocês, que assim, eu acho que vai... como é que eu posso dizer isso? Eu acho que é uma filosofia desnecessária. Assim, é um ou outro que acaba filosofando um pouco mais sobre o tema. E aí o que acontece? Isso acaba confundindo a cabeça, entende? Então, assim, o que eu sugiro para vocês que estudam orçamento público? Não fiquem filosofando. Orçamento, administração pública. Não fiquem viajando demais. Eu já falei isso em outro vídeo, eu tô repetindo agora. Não dá, gente, não dá. A banca, ela se apega na lei. Ela quer saber se você sabe os termos técnicos, ela quer saber se você consegue vincular um artigo com outro. Ela não quer saber se você tá lá fazendo uma tese de doutorado em cima daquele negócio, entendeu? Às vezes você tá filosofando tanto em cima de um assunto que você erra a questão, você erra. E aí o teu amiguinho que só leu o parágrafo, o artigo e decorou, ele passa na sua frente. Então não fique viajando demais. Estudar para concurso é focar nos artigos que caem. É focar no que cai em prova. Não fique, mas e isso e aquilo, e são não sei o quê, e blá blá blá. Não faça isso. Não faça isso. Pro seu bem, não faça isso. Eu nunca fiz isso. Eu nunca, fiquei, por exemplo, pegar aqui esse artigo 8º e ficar assim, nossa, mas até 30 dias após a publicação do orçamento? Mas como que isso funciona, será? Será que alguém manda uma mensagem para lembrar que isso está acontecendo? Mas e se isso não for feito? O que será que acontece? Será que ele pega emprestado de outra pessoa? Gente, não. Não faça isso. Não faça isso pro seu bem. Não. Esse é o tipo de coisa que não... Desculpa. Que não vai vir na sua prova. Ele só quer saber se você sabe a lei de responsabilidade fiscal. Se você sabe o orçamento público, ele só quer saber isso. Não viaje. Não viaje. Apenas leia, estude, relacione as matérias. Relacione os artigos. Saiu dessa relação aqui, foi para o universo cósmico, acabou, não vai passar. É essa relação de artigos que eu preciso entender. Eu preciso fazer uma conexão na minha cabeça, eu preciso ler aqui e lembrar da Constituição Federal, eu preciso ler aqui e lembrar de direito administrativo, eu preciso ler aqui e lembrar de direito do trabalho, eu preciso assim, eu preciso ir, o concurseiro que passa, quando ele tá pertinho de passar, é quando você lê um artigo, remete para outro, que remete para outro, que remete... Na tua cabeça, você faz um negócio assim, ó. Você faz um círculo assim, ó. Tá tudo interligado. Tudo faz sentido. Nessa hora você vai passar. Não viaje. Você tem que relacionar, conectar os artigos às matérias só. Não faça além disso. Além disso, você estuda depois por um prazer teu. Para passar em concurso é isso aqui, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.